E a gente vai estudar então nesse vídeo negação de proposições, tá? Vocês vão reparar que a gente já fez alguma dessas coisas, já provamos algumas dessas regras via tabelas das verdades. Só que para ajudar a fixar mais conteúdo, a gente vai fazer de novo, porque também isso aqui vai ajudar na próxima aula que a gente vai estudar as negações de proposições nas quais envolvem quantificadores, tá? Bom, basicamente a gente vai fazer na aula de hoje é estudar a negação de uma negação, a negação de uma conjunção, a negação de uma disjunção e a negação de uma condicional, ok? Bom, o caso mais simples é a negação da negação de uma proposição, tá? A gente já viu isso, né? Acho que todo mundo já deve estar familiarizado com esse fato, né? Que a negação da negação de uma proposição é a própria proposição. Então vamos fazer a tabela verdade da proposição não P, tá? Então as possibilidades para P são verdadeiro e falso, então a negação de P, as possibilidades ficam falso e verdadeiro. E portanto a negação da negação de P vai ficar verdadeiro ou falso nessa ordem. Então, se a gente comparar as proposições P e a negação da negação de P, vamos ver que elas coincidem, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Portanto, vale essa equivalência, tá? Então, nós podemos dizer, então, quando eu quero negar a negação de alguma proposição, o resultado é a própria proposição, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma proposição assim, P ou Q condiciona R, tá? Tanto faz. Eu tenho a negação disso e eu quero negá-la, não precisa se preocupar com qual é a proposição, né? Qual é a negação da negação? O resultado é a proposição, tá? Independente de qual seja ela. Vamos ver agora então a negação de uma conjunção. Se vocês lembrarem, lá na tabelinha que eu passei para vocês lá de inferência, o nome dessa regra é modus ponens. Então a ideia é que a negação de uma conjunção de duas proposições é equivalente a negar ambas as proposições e combiná-las através de uma disjunção, tá? Então a regrinha aqui, ó, você está negando vamos falar entre aspas aí, de uma maneira mais informal. Quando tem um e envolvendo duas proposições, como é que você vai fazer a negação dessa e? Então, você vai trocar o conectivo e por ou e vai negar as duas proposições, tá? Nós já provamos lá atrás, mas vamos fazer de novo aqui a tabela verdade. Então, as possibilidades para P e Q são verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Ok? Então, vou fazer primeiro o lado esquerdo. Então, P e Q. Então, vai ficar verdadeiro, falso, falso, falso. Lembrando que na conjunção, né, no P e Q, só é verdadeiro quando ambas são verdadeiras. Tá? Então, o único caso, a única linha aqui em que P é verdadeiro e Q é verdadeiro ao mesmo tempo é na primeira linha, né? Nas outras linhas sempre tem alguma que é falsa. Agora, para negar esse condicional, é só trocar o valor verdade da coluna P e Q. Então vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Tá? Ó, fizemos esse aqui. Agora eu vou fazer essa proposição aqui, ok? Então a gente vai precisar primeiro do não P e do não Q. Bom, negação é o mais simples, né? Que é só trocar o valor verdade da proposição. Agora tem que fazer não P ou não Q. Falso, falso, falso.
falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, 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 verdadeiro. Lembrando que na conjunção aqui, na disjunção, perdão, se pelo menos uma das duas proposições é verdadeira, a proposição é verdadeira, tá? Então, ó, se compararmos essas duas colunas, nem vou fazer a última coluna aqui, então que vai dar do bicondicional que vai dar tudo verdadeiro, né? Vai dar uma tautologia. Então, portanto, essa proposição é equivalente a essa. Então, sempre que eu quiser negar uma proposição P e Q, por definição, então é a negação de ambas combinadas com o conectivo da disjunção, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Se eu tenho P e Q, essas proposições aqui, ó, P é x maior diferente de zero e y diferente de zero é a proposição Q. Então, quando eu faço conjunção, nós obtemos a proposição x diferente de zero e y diferente de zero. Mas o que significa dizer que negar que x diferente de zero e y diferente de zero? É dizer que pelo menos um deles não é diferente de zero, né? Agora, o que é um número não ser diferente de zero? É um número ser igual a zero. Então, ó, quando a gente nega x diferente de zero, é dizer que x é igual a zero. E negar que y diferente de zero é dizer que ela é igual a zero. Aí, como eu comentei, ó, a conjunção aqui, quando você vai fazer a negação dela, aparece uma disjunção aqui. Então, negar que x é diferente de zero e y é diferente de zero é a mesma coisa que dizer que x ou y, um dos dois, é igual a zero. Tá? Mais uma aqui, ó. 2 divide 4 é a P. E aqui é 2 divide 5. Então, P e Q nós poderíamos escrever como 2 divide 4 e 2 divide 5, ou de maneira mais simplificada, 2 divide 4 e 5, tá? Ao mesmo tempo. Então, 2 é um divisor de 4 e 5. Como seria negar isso? Então, na P e Q, estou afirmando que P divide ambos os números, certo? Então, negar esse fato significa dizer o quê? Que o P não divide um deles, pelo menos. Então, ou o P não divide 4, ou o P não divide 5. Ou só, então, o P não dividir 4 é a negação de P. Vou fazer outra cor aqui, ó. Negação de P é dizer que 2 não divide 4. Dizer que 2 não divide 5 é a negação da proposição Q. Então, dizer que 2 não divide 4 ou não divide 5 é fazer não P ou não Q, tá? Que é essa proposição aqui, ó. Bom, vamos ver então agora a negação de uma disjunção, que também nós já vimos na aula passada, que é aquela regrinha também conhecida como modus ponens, tá? E é análogo à conjunção, tá? Porque quando eu quero negar uma proposição da forma P ou Q, né, em que envolve uma disjunção, isso é equivalente a negar ambas as proposições e combiná-las por meio de um condicional, tá? Então, meio que a negação de uma é inversa da negação da outra. Quando você nega uma conjunção, o E vira o OU, tá? Uma regrinha para lembrar.
E quando você nega uma disjunção, o ou vira o e. Ok? Vamos fazer então a tabela verdade rápida aqui, porque acho que todo mundo já fez alguma vez na vida isso aqui, né? Então, vamos lá, as opções aqui para P e Q são essas. Então listei todas as possibilidades de verdadeiro ou falso para P e Q ao mesmo tempo, tá? Vamos lá, P ou Q só é verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira, né? Então vai ficar verdadeiro, 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 falso. Então só é falso quando ambas são falsas. Então a negação de P ou Q é só trocar o valor verdade, então na última coluna. Vai ficar falso, 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 verdadeiro. Agora eu vou comparar com essa aqui, tá? Ó, acabei de fazer essa, agora eu vou fazer essa. Bom, não P vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Não Q vai ficar falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Não P e não Q, então vai ficar o quê? Como é conjunção, só é verdadeiro quando ambas são verdadeiras, né? Então a primeira linha é falso, falso. É falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. É verdadeiro. Então desse modo, vamos olhar aqui, ó. Então a primeira proposição era essa. E a segunda é essa. Portanto, essas proposições são equivalentes. Ok? Ó. Que elas têm a mesma tabela verdade, tá? Então a gente pode estabelecer que a negação de uma disjunção é a conjunção das duas negações, ok? Então olha só, se P é a proposição, o triângulo ABC é isósceles. Então só lembrando, o triângulo isósceles é quando ele tem dois lados congruentes, né? Dois lados de mesma medida. E Q é a proposição, o triângulo ABC é equilátero. Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os três lados congruentes, ou seja, de mesma medida. Então, quando nós fazemos a conjunção dessas duas proposições, nós obtemos que o triângulo, a proposição, né, o triângulo ABC, ele é isósceles ou equilátero, certo? Mas o que seria negar isso? É dizer que o triângulo não é nem isósceles e nem equilátero, né? Porque ó, se for um dos dois, essa proposição é verdadeira, tá? Então, o que significa negar esse fato? É que os dois não podem acontecer, tá? Então, o triângulo ABC não é nem isósceles e nem equilátero. Então, pela nossa regrinha, a negação de P ou Q é não P e não Q, que vai ficar assim, ó. Podemos escrever assim, ó. O triângulo ABC não é isósceles e não é equilátero. Bom, mais um exemplo aqui. P é a proposição A é igual a zero e Q é a proposição B é igual a zero. Então, P ou Q seria A igual a zero ou B igual a zero. Então, como é que fica negar isso? Significa que um dos dois não ocorre, ou seja, ou perdão. Então, negar isso significa que ambos não podem ocorrer, tá? Então, A deve ser diferente de zero e o B também tem que ser diferente de zero. Então, se olhar a regrinha, ó, a negação de P é o quê? Você vai negar P, vai negar o Q e vai combiná-las com a disjunção, com a conjunção, né? Então, nós obtemos A diferente de zero e B diferente de zero, tá? Bom, só tomar cuidado quando como que a gente faz para negar uma proposição, tá?
E lembrar de trocar a conjunção pela disjunção e a disjunção pela conjunção, tá? Agora, a negação de um condicional é um pouquinho diferente, tá? Acho que lá naquela tabela que eu passei para vocês, lá de parte de inferência, eu chamei isso aqui de definição de condicional, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer esse cara aqui, tá? A gente vai comparar com o outro. Então vamos lá, aqui é P e Q. Então verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então quando a gente faz P condiciona aqui, vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. No condicional só é falso quando P é verdadeira e Q é falso. Então a negação de P condiciona Q vai ficar o quê? Falso, verdadeiro, falso, falso, tá? Show. Bom, fizemos ali o amarelo, né? Então agora tem que fazer não que. Não que, então só pegar a tabela a coluna do que e trocar o valor verdade, né? Vai ficar falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então quando eu faço P e não que, então vamos obter. Como é conjunção, só é verdadeiro quando ambas são verdadeiras, né? Então, ó, vou comparar essa primeira coluna com essa, utilizando a conjunção, tá? O E. Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro, falso. Então, se eu olhar aqui, ó, comparar essas duas colunas aí, ó, o amarelo e o verde deu uma mesma tabela verdade, né? As colunas coincidem. Portanto, essa disjunção aqui vai ser uma tautologia, o bicondicional entre elas é uma tautologia, então vale essa isso aqui, tá? Essa equivalência. Então a gente pode, sempre que eu preciso negar um condicional, nós devemos supor que P é equivalente a dizer que P e não que, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma proposição que eu quero provar que é falsa, quero provar que é verdadeira, por exemplo. Aí quando a gente, por exemplo, quando a gente vai fazer uma demonstração por absurdo, a gente supõe que isso aqui é falso, certo? Mas supor que isso aqui é falso é supor que a negação é verdadeiro, certo? Porque se P condicional aqui é falso, a negação é verdadeira. Mas a negação, então, como nós acabamos de ver, é equivalente a P e não Q. Então a gente assume que P é verdadeiro e não Q é verdadeiro, ou seja, Q é falso, tá? Então, essas regrinhas de negações aí, a gente acaba usando quando vai fazer demonstrações e acaba nem percebendo, tá? Mas aparece bastante, principalmente quando a gente faz alguma demonstração que precisa talvez supor para absurdo alguma afirmação. Então, ó, exemplo, se P é a proposição 2 é um número inteiro e Q é a proposição Q é um número racional, então P condiciona Q vai ser a proposição se 2 é um inteiro, então 2 pertence aos racionais. Então, negar isso, como nós vimos, é P e Q. Então, seria a proposição 2 é inteiro e 2 não é racional. Tá?
É claro que isso aqui ambos são verdadeiros, então isso aqui é verdadeiro e isso aqui é falso, né? Porque 2 não pertencer aos racionais é falso, tá? Então a conjunção é falsa. Então, um último exemplo então desse vídeo, da aula de hoje. P é a proposição 5 ao quadrado é igual a menos 5 ao quadrado. Então, só fazer a brincadeirazinha aqui, ó. Esse aqui é verdadeiro. E Q é a proposição 5 é igual a menos 5. É uma proposição falsa, né? Então, nesse caso, o P condiciona Q. Como é que fica? Fica assim, se 5 ao quadrado é igual a menos 5 ao quadrado, então 5 é igual a menos 5, que é claramente falso, né? Ok? Porque 5 ao quadrado igual a 5 é verdadeiro e 5 igual a menos 5 é falso, verdadeiro. Condiciona um falso, falso. Ok? Então a negação do condicional, como nós vimos, seria P e não Q, vai ser a proposição 5 ao quadrado é igual a menos 5 e 5 diferente de menos 5. Ok? Que é verdadeiro, né? Porque 5 ao quadrado igual a menos 5 é verdadeiro e 5 diferente de menos 5 é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Tá, gente? Estudaremos como construir negação de proposições, só que agora consideraremos aquelas proposições que envolvem quantificadores, tá? Então, lembramos que existem dois tipos de proposições envolvendo quantificadores, né? Que é assim que nós utilizamos o quantificador universal, que nós podemos ler da seguinte forma: para todo x pertencente ao universo, p de x é verdadeira, ou qualquer que seja o x pertencente ao universo, p de x é verdadeira, e assim por diante. A outra proposição que envolve quantificador é aquela em que utilizamos o quantificador existencial, tá? Em que nós podemos ler da seguinte forma: existe um x no universo tal que p de x é verdadeira, ok? Então, a regra para construir a negação de qualquer uma dessas duas proposições é fácil de ser memorizada, né? Tá? Então, se eu quiser negar toda essa proposição aqui, ó, a negação de para todo x, p de x, o que ela é equivalente a dizer que existe um x no universo tal que a negação de p de x é verdadeira, tá? E quando eu quero negar essa proposição, quem já vai fazer? A gente vai obter a proposição para todo x no universo, a negação de p de x é verdadeira, tá? Ó, então as regrinhas são essa aqui, tá? Então basicamente a gente pode pensar assim: se eu quero negar uma proposição que envolve o quantificador universal, o quantificador universal você vai trocar pelo existencial, tá? E a proposição você vai pegar a negação dessa proposição, tá? Análogo para proposições que envolvem o quantificador existencial. Então, o seu quantificador vai trocar do existencial para o universal, tá? Vai sair do existe para o para todo. E a sua proposição você vai negar, tá? Então, basicamente, ó, negar a proposição dessa forma. Então, essa proposição é equivalente à proposição existe um x presente a u, tal que a negação de p de x é verdadeira.
E a negação do existe um x pertencente a U, tal que P de x, é equivalente à proposição para todo x pertencente a U, negação de P de x. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Se eu tenho a proposição para todo x pertencente aos reais, x mais 3 igual a 5, isso aqui é claramente falso, né? Bom, primeira observação, isso aqui é falso, né? Porque se eu está falando que x mais 3 igual a 5, qualquer que seja meu x pertencente aos reais. Entretanto, se eu pegar x igual a 0, nós obtemos a proposição 0 mais 3 igual a 5. Tá? Aqui é falso. Então, acabei de encontrar um caso que falha, tá? Então a proposição é falsa. Então qual é a sua negação? Bom, relembrando a regrinha, só vou... O quantificador universal, quando eu quero negar, a gente vai trocar ele pelo existencial, tá? E o predicado, a gente vai negar ele, ok? Negar ele para todo x, tá? Então a negação de x mais 3 ser igual a 5 é x mais 3 ser diferente de 5, tá? Então a ideia é o quê? É escrever a negação de uma proposição sem utilizar o conectivo negação, ok? Consideremos então agora essa proposição aqui, ó. Para todo x pertencente aos reais, x vezes x mais 1 é igual a x ao quadrado mais x. Essa proposição é verdadeira, né? Porque ó, quando a gente faz x vezes x mais 1, independente do x, como isso aqui é uma multiplicação, nós utilizamos a regra da distributiva. Então vai ficar x vezes x mais x vezes 1. X vezes x é x ao quadrado, x vezes 1 é x, tá? Então, ó, essas contas aqui eu fiz sem particularizar o x, né? Para qualquer. Então, acabamos de mostrar que essa proposição aqui é verdadeira. Agora a sua negação, como é que vai ficar? Então, a regrinha, se eu quero negar uma proposição que envolve um quantificador para todo, a gente vai trocar o quantificador pelo existe. E a proposição, o que nós fazemos é negá-la. Então, negar o fato de x vezes x mais 1 ser igual a x ao quadrado mais x, equivale a dizer que x vezes x mais 1 é diferente de x ao quadrado mais 1. Tá? Essa proposição aqui, ó. Agora, para todo x pertencente aos reais, raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 é igual a x mais 1. Outra proposição falsa, né? Por exemplo, se eu pegar x igual a 1, mas se pegar x igual a 0, não vai dar certo. Vou pegar x igual a menos 1. Bom, vamos fazer aos poucos aqui. Para provar que essa proposição é verdadeira, eu tenho que mostrar que isso aqui é verdadeiro em todos os casos, tá? Eu sei que é falsa, por quê? Existem casos em que raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 é diferente de x mais 1. Alguns casos, essa igualdade vale, né? Por exemplo, se x for igual a 0, lado esquerdo vai ficar 0 ao quadrado mais 1, que é igual a raiz quadrada de 1, que é 1. E do lado direito vai ficar 0 mais 1, que é igual a 1.
Agora, se x for igual a menos 1, do lado esquerdo vai ficar menos 1 ao quadrado mais 1. Vai ficar a raiz quadrada de 2. Do lado direito vai ficar menos 1 mais 1, que é igual a 0. Tá? Como esses dois são diferentes, ó, essa proposição, esse predicado aqui, ó, não vai gerar proposições verdadeiras para todo x real, tá? Então, por exemplo, quando x for igual a menos 1, nós obtemos uma proposição falsa. Então, qual é a negação dessa proposição? Mesma história. O quantificador universal, nós vamos trocar pelo existencial. E o meu predicado, a gente vai negar ele para todo x real. Então, negar que a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 é igual a x mais 1 é equivalente a dizer que raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 é diferente de x mais 1. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Proposição: existe um x real tal que x igual a x. Claramente verdadeiro, né? Então, quando eu quero negar, o quantificador existencial a gente vai trocar ele pelo universal. E o predicado a gente vai negar ele, tá? Para tudo x. Consideremos agora então a proposição: existe um número real A tal que A mais meio é maior ou igual a 3. Isso aqui é claramente verdadeiro, né? Por exemplo, se eu pegar A igual a 3, do lado esquerdo fica 3 mais meio, que é maior ou igual a 3, né? Então, quando eu quero negar, como é que fica? O existencial, então, se torna, a gente vai trocar pelo universal, e a gente tem que negar o predicado. Ó, cuidado aqui, tá? Dizer que negar o fato de que A mais meio é maior ou igual a 3 é dizer que A mais meio é menor que 3, tá? O pessoal às vezes se confunde e pode falar que a negação seria A mais meio menor ou igual a 3. Não, tá? Porque se for igual, continua sendo verdadeiro isso aqui, tá? Então, vou fazer aqui embaixo uma observação. Então, a negação de A menor que B é A maior ou igual a B. A negação de A menor ou igual a B é A maior do que B. Agora, a negação de A maior que B é A menor ou igual a B. E a negação de A maior ou igual a B é A menor do que B, tá? Consideremos agora então essa proposição. Existe um número natural A, tal que 1 dividido por A é um número real. Isso aqui é claramente verdadeiro, né? A negação então, simples, tá? O existencial a gente vai trocar pelo quantificador universal. E a gente vai negar o fato de que 1 dividido por A pertence aos reais, tá? Então vai ficar o quê? 1 dividido por A não pertence ao conjunto dos números reais. Ok? Se isso aqui é claramente verdadeiro, que, por exemplo, o A igual a 1 satisfaz, né? Que 1 sobre A, nesse caso, vai ser 1 sobre 1, que é 1, que é um número real.
Note que aqui estamos utilizando o quantificador existencial. Se fosse universal, nós obteríamos proposição falsa, tá? Isso aqui é falso, tá? Porque se o A for zero, nós obteríamos o número 1 sobre A seria 1 dividido por 0, que isso que nem é não é um número real, tá? Então, vamos considerar então essa proposição aqui, ó. Seja P a proposição todo losango é um quadrado, tá? Como é que eu poderia escrever ela como uma proposição que envolve quantificadores? Bom, a gente troca esse losango por x, né? Então, x é variável no universo de todos os losangos, tá? Então, U é o conjunto de todos os losangos, tá? Essa palavra para todo aqui, ó, todo, quer dizer que a gente vai usar o quantificador universal, ok? Então, para começar, a gente considera o predicado P de x é ao quadrado, onde x varia no universo constituído pelo conjunto de todos os losangos, tá? Então, desse modo, nossa proposição P é equivalente à proposição para todo x em U, P de x, tá? Então, o que seria negar P? Negar que todo losango é um quadrado. É dizer o quê? Que existe um losango que não é um quadrado, certo? Então, vamos lá. Então, a negação de P é a negação de para todo x, P de x. E como nós vimos, vai virar existe um x tal que não P de x. Essa última aqui, ó, que eu vou deixar de verde, como é que a gente pode traduzir? Como é que a gente pode traduzir ela? Existe um x no U. U é o conjunto dos losangos, então existe um losango. Não P de x, então P de x, x é um quadrado. Então negação de P de x seria x não é um quadrado. Então existe um losango que não é um quadrado. Ok? Vamos então para o último exemplo. Considere P a proposição todas as cobras são venenosas. Então, novamente, da mesma forma do último exercício, último exemplo. As cobras aqui são variáveis, tá? Porque aqui tem a palavra todas, tá? Então, nessa proposição, nós temos um quantificador, que é o quantificador P de x. X é venenosa, em que x varia no universo, que é o conjunto de todas as cobras, tá? Então, a proposição P pode ser escrita como dessa forma, para todo x, P de x, né? A gente for ler essa proposição em verde, seria toda cobra é venenosa, tá? E como seria a negação dessa proposição P? Como ficaria? Bom, acabamos de ver que P é essa proposição para todo x, P de x, tá? Onde P de x e o U estão dados aqui em cima. Então, negar essa proposição, pelaquela regrinha, seria o quê? Trocar o para todo pelo existe e negar a proposição. Tá, mas vamos fazer aqui antes. A gente pensar, dizer que todas as cobras são venenosas. Qual seria a negação disso? É dizer que nem todas as cobras são venenosas, né? Ou ainda, dizer que existe alguma cobra que não é venenosa, tá? Ou, ainda de outra maneira aqui, ó. Existem cobras que não são venenosas, tá? Que coincide com a nossa regrinha lá, né? Lembra que eu falei? O para todo vira o existe. E você vai negar o predicado para todo x, né?
Então P de x vai negar, então x é venenosa, vai virar a proposição não é venenosa. Então nós obtemos, existe uma cobra que não é venenosa, ou existem cobras que não são venenosas. Ou qualquer sinônimo, se você conseguir ver essa frase. Qualquer frase com o mesmo sentido. Então, eu vou resolver o exemplo 35, ok? Então, a ideia é escrever negação de cada um dessas proposições. Aqui está errado, né? Aqui o correto seria trocar por proposições, das proposições, tá? Sem utilizar a negação, tá? Então a ideia é usar as regrinhas que nós estudamos aqui e nessa aula, na aula passada, para escrever a negação dessas proposições. O que acontece? Nesses exemplos aqui, ó, pode ver que em todos os itens eu coloquei proposições que envolvem mais de uma variável. A regra para determinar a sua negação é a mesma, tá? Quando tiver um para todo, a gente troca pelo existe. Quando tem um existe, a gente troca pelo para todo e nega as proposições, tá? Cuidado com os universos, ok? E as variáveis. Então vamos lá, o item A é a proposição para todo x pertencente ao universo existe um y no mesmo universo tal que x menos 1 é igual a zero, tá? Então vamos lá, a negação de para todo x existe um y tal que x menos y é igual a zero. Então vai ser equivalente que esse para todo vira um existe, o existencial vira um universal, e a gente tem que negar x menos 1 diferente de zero. Então eu vou fazer aqui no cantinho, ó, a negação de x menos 1, x menos y igual a zero, vai ficar x menos y diferente de zero. Então, é só isso, ok? Ó, o universal nós trocamos pelo existencial, tá? Sempre cuidado com as variáveis e os universos, tá? Aqui, aqui nesse exercício, todas as variáveis estão no mesmo universo, mas poderiam ser universos diferentes, tá? Ó, aqui o existencial nós trocamos pelo universal, tá? E a proposição x menos y igual a zero, nós negamos ela. Então vai ficar x menos y diferente de zero. Ok? Bom, item B é a proposição existe um x no meu universo tal que para todo x pertencente ao meu universo x maior que y implica que menos y menor que menos x. Só conferir. Então, qual é a negação dessa proposição? Bom, para começar, vamos relembrar que, bom, a gente tem que negar esse condicional, né? Na aula passada, nós vimos que a negação de P condiciona Q é P e não Q, tá? Então, vou fazer aqui embaixo por causa do espaço, tá? A negação
x maior que y condiciona menos y menor que menos x, vai ficar x maior que y e a negação de menos y menor que menos x. Tá? Então vai ficar x maior que y e a negação de y menor que x é o que? É menos y maior ou igual a menos x. Tá? Então vamos fazer o exercício aqui, ó. Como é que vai ficar? Então vai ficar a negação daquela proposição vai ficar para todo x pertencente a U, existe um x pertencente a U, tal que x maior do que y e menos y maior ou igual a menos x. Certo? Então vamos lá para o item C aqui. Tem se a proposição para todo x existe um y tal que x mais 2 maior que y. Então essa proposição para todo x existe um y tal que x mais 2 é maior que y. Bom, aí nós temos que negar essa proposição, esse predicado, tá? Então vamos lá. Para começar, a negação de x mais 2 maior que y é x mais 2 menor ou igual a y. Da mesma forma que eu observei lá no vídeo passado, tá? Então, portanto, a negação de para todo x pertencente ao universo existe um y no meu universo tal que x mais 2 é maior que y, vai ser existe um x tal que para todo y, x mais 2 é menor ou igual a y. Ok? Então, ó, aquela regrinha. Universal a gente troca pelo existencial. O existencial nós trocamos pelo universal. E a proposição, ó, x mais 2 maior que y, nós trocamos pela sua negação. Ou seja, x mais 2 menor que y. Tá? O item D agora é: existe um x pertencente a U, existe um y pertencente a U, tal que x mais y menor que zero. Bom, primeira coisa então vou fazer, vou achar a negação, né, do predicado. Bom, negar que x mais y é menor que zero é dizer que x mais y tem que ser tão maior ou igual a zero, ok? Então essa negação do existe um x pertencente a U, existe um y pertencente a U, tal que x mais y menor que zero, isso equivale à proposição para todo x pertencente ao universo, para todo y pertencente ao meu universo, x mais y é maior ou igual a zero. Tá? De novo, ó, tinha 2, existe aqui, eu troquei por 2 para todos. Ok? O item E. Para todo existe para todo, né? Então, para todo x, existe um y no meu universo, tal que para todo z, x menos z igual a zero, ou
y menos z igual a zero. Para começar, vamos negar esse predicado aqui, ó, x menos z igual a zero ou y menos z igual a zero. O que acontece? Isso aqui é um P o quê, né? Uma proposição dessa forma. Como é que a gente nega isso? Nós vimos lá pela regra no modo Stallings, isso é não P e não Q. Portanto, a negação de x menos z igual a zero ou y menos z igual a zero vai ficar x menos z igual a zero diferente de zero. Deixa eu só reescrever isso aqui. Então, x menos z igual a zero tem que negar, né? Então, ó, só observação, ó, isso aqui, esse x menos z igual a zero é a minha P e y menos z igual a zero é a Q. Se você olhar então pela regrinha, nós temos que negar a P, então negar o que está de amarelo. Ou seja, x menos z igual a zero vai ficar x menos z diferente de zero. Esse a gente vai trocar onde tem a disjunção pela conjunção. E aqui nós temos que negar também. Então vai ficar e menos z, y menos z diferente de zero. Então, quando eu quero negar a proposição para todo x existe um y, tal que para todo z x menos z igual a zero ou y menos z igual a zero, vai ficar equivalente ao que? Existe um x, tal que para todo y existe um z, tal que x menos z diferente de zero e y menos z diferente de zero. Ok? Vou fazer a letra F. Para todo x vezes y maior ou igual a zero. Então, a proposição é para todo x no meu universo, para todo y no meu universo, x vezes y é maior ou igual a zero. Tá? Bom, isso aqui nós já vimos, né? Negação de x vezes y maior ou igual a zero. Então, maior ou igual você vai ter que trocar pelo menor, né? X vezes y menor que zero. Desse modo, quando eu quero fazer a negação de para todo x, para todo y, x vezes y maior ou igual a zero, isso é equivalente a dizer que existe um x, existe um y, tal que x vezes y é menor que zero. Aí tem g. Aqui são três variáveis, tá? Existe para tudo. X menor ou igual a y mais z. Ok? Então, primeiro vamos negar esse predicado para todo x, y, z, né? Então isso aqui vai ficar o quê? X, já errei aqui, maior do que y mais z. Então, desse modo, quando eu quero fazer a negação da proposição, existe um x pertencente a u, existe um y pertencente a u, tal que para todo z em u, x é menor ou igual a y mais z,
Isso é equivalente à proposição para todo x pertencente a U, para todo y pertencente a U, existe um z pertencente a U, tal que x é maior que y mais z. Aparecendo um menos aqui, mas não é não, tá? Aqui é y mais z, normal, tá? Bom, h aqui. Então é para todo x em U, para todo y em U, existe um z em U. Então x menos y é diferente de y mais z. Para negar essa proposição aqui é fácil, né? Negar que duas coisas são diferentes é dizer que elas são iguais, tá? Então isso vai ser x menos y igual a y mais z. Então, portanto, a negação fica, então, da seguinte forma: existe um x pertencente a U, existe um y pertencente a U, tal que para todo z em U, x menos y é igual a y mais z. Bom, e finalmente o último item, né? Tem i. Aqui tá errado, né? Aqui não existe no meio. Y menor ou igual a x, que é menor que z. Bom, ó, esse aqui pode confundir, tá? Porque nós temos duas desigualdades. Então, o que eu vou fazer primeiro é quebrar, tá? Essas desigualdades. Então, dizer que y é menor ou igual a x e x é menor que z, está querendo dizer que y é menor ou igual a x, x é menor que z, tá? Então, a negação disso aqui é negar isso aqui. Então, vai ficar y maior que x. Ah, tá. Isso aqui eu posso escrever assim, né? Y menor ou igual a x e x menor que z. Então, isso é negar a proposição y menor ou igual a x e x menor que z. Então, como nós já vimos lá pela regra do modus tollens, né? Modus ponens. Não P e Q é não P ou não Q, tá? Então, vou fazer um passo a passo aqui. Ó. Vai ficar, tem que negar que y é menor ou igual a x e eu tenho que negar que x é menor que z.
Ou seja, eu tenho que y é maior que x, ou, perdão, aqui eu coloquei errado, né? Tem que trocar. Ou x é maior ou igual a z. Tá? Então, para negar aquilo ali, ó. Então, a negação de para todo x existe um y e existe um z. Tal que y menor ou igual a x, que é menor que z. Isso é equivalente a dizer então que existe um x no meu universo, tal que para todo y e para todo z, y é maior que x ou x é maior ou igual a z. Ok, gente? Bom, acho que o vídeo já ficou um pouco longo. Então aqui tem todos os exercícios resolvidos, tá? Então, ó, só que talvez isso aqui pode ter ficado um pouco complicado. O que acontece? Quando você tem uma desigualdade, uma cadeia de duas desigualdades aqui, ó, você está falando que vale ao mesmo tempo x ser maior ou igual a y e z ser maior ou igual a x. Tem um e aqui, tá? Então, em notação lógica, vamos escrever isso aqui, né? Y menor ou igual a x e x menor ou igual a, ou x menor que z, tá? Que ideia é a negação dessa. Isso aqui nós fazemos de maneira usual, tá? Utilizando essa regrinha aqui. É isso. Obtemos então a negação dessas desigualdades, tá? Ok, gente? Então.